devia ser... A gente começou no comecinho de abril, devia ser finalzinho de março. Tava pintando, Lu, o chão, assim. Sabe quando você pinta e faz... passa... Cai gesso, fica aquele negócio no Aham. chão? O meu filho tava pequenininho, assim, acho que com quase 2 anos. E tava com uma vassoura que eu tava varrendo. E você me ligou. Ele pegou a vassoura e ele ficou varrendo. Eu tirei uma foto dele. Você falou assim, olha... Eu consegui aqui pra você uma verba de marketing pra você começar aí, pra dar o primeiro passo. Aham. Porque você sabia de como tava vindo, como as coisas aconteceram muito rápido. E a sua voz no meu ouvido, eu vendo meu filho varrendo o chão, marcou Oh, muito pra mim, na minha memória. nossa. E eu tenho essa foto dele até hoje lá varrendo. Eu desliguei e tirei a foto dele. Vocês vão me fazer Então, chorar. assim, foi o início nosso, foi muito marcante, muito marcante. E quando eu mostrei pra você que, assim, não, é um episódio emocional, porque o tamanho da sua peça no meu quebra-cabeça é muito grande pro nosso início. Aham. Pra chegar até aqui, parece que é fácil, mas pra você começar, Cara, você é sair do muito 0 pro difícil. 1, é muito É. complexo. Bem-vindo de novo ao Vanticast. Hoje o 5º episódio é um episódio diferente, muito, vou chamar de emocional, muito especial pra mim, tá? Como pessoa, pessoalmente, profissionalmente, porque a nossa convidada de hoje, além da magnitude do cargo dela, da expressividade da empresa que ela trabalha, é a pessoa, né? A gente tava falando sobre cargo e pessoa. Luciana Lovato da Kaspersky, ou Lu, né? Ô, Lu. Então, hoje a gente vai falar muito mais da Luciana, não tanto, vamos falar da Kaspersky, mas não tanto da Kaspersky. E obrigado por ter vindo, Lu. É uma Imagina. honra, assim, imensa pra gente como empresa, como projeto de podcast, como tudo que a gente se propõe a fazer, ter você aqui, porque eu imagino que a sua agenda não é fácil, é uma loucura, estamos em fechamento de trimestre, você cuida de uma área bem pequena, Bem né? Bem pequena. pequena. Então, agradeço de coração sua presença aqui. Imagina, eu que super agradeço. Sabe que eu tenho um carinho absurdo pela Avante, pela equipe, mas principalmente por você como pessoa, como profissional. Nós crescemos juntos, né? A gente tem uma caminhada aí de muitos Literalmente. anos. E ver tudo o que você está fazendo aqui, vir visitar também o escritório, não só o podcast, é ver o quanto um grande amigo cresceu, sabe? Então eu fico até emocionada em falar, porque realmente é muito bonito É, o que aconteceu por aqui. eu ia brincar porque talvez a gente poste quem pode chorar antes. A emoção vale, então vamos ver quem se emociona antes, Esse ou aqui vai ser segura melhor. emotivo. Lu, antes da gente se conectar na vida Uhum. profissional, você já teve um desenvolvimento e uma história, desde criança, bastante desafiadora, né? Eu conheço partes da sua história que você mesmo me falou, não foi ninguém que me disse. E eu acho que seria muito legal você compartilhar para quem não sabe de onde você veio, como você veio até onde você está hoje, né? Então conta pra gente um pouco dos detalhes da Luciana Lovato. Tá, vamos lá. Da Luciana Lovato, sem ser a Luciana Lovato da Kaspersky, Sem né? cargo, é isso. Sem cargo, tá. Bom, eu nasci em Guarulhos, morei em Guarulhos até meus 21, 22 anos de idade. Depois eu fui morar fora, mas aí eu volto depois nessa parte. Mas eu perdi meus pais muito pequena, né? Eu tinha 8 anos de idade. Quando eu perdi meu pai, eu tinha 7. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 8. Foi tudo muito rápido, muito intenso. Eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu sou a caçula. E elas são meu alicerce de família ali, nós três praticamente que nos criamos junto com a ajuda dos nossos avós maternos, né? Meus avós maternos também já são falecidos, os dois. Então foi uma caminhada assim bem difícil para nós, sabe? Eu não entendia isso quando eu era criança ou quando eu era adolescente, mas eu entendi o quanto a falta de um pai faz na vida de uma mulher quando você é adulto e tem que encarar essa Uhum. perda que você não olhou lá atrás, né? Então, uma coisa que eu falo muito é que terapia super funciona e faz todo sentido, tá? Porque quando você não cuida dessas coisas lá atrás, isso vem correr atrás da gente Ela vai quando você é refletir no adulto, futuro.
Então, e faz muita diferença, porque assim, você perde todo o seu senso de segurança. Eu brinco que o pai, ele é o primeiro amor de uma filha, né? Então, você perder essa referência de forma tão rápida, tão abrupta, isso pega você de uma forma muito complicada. E nós éramos em 3 meninas, né? Eu era menorzinha, minhas irmãs são bem mais velhas do que eu. E eu me vi ali, até pela nossa distância de idade, eu me vi muito sozinha, né, em relação a isso. E eu sempre tive uma vontade, enfim, de ter meu próprio dinheiro, de ter minhas próprias coisas. E financeiramente era muito difícil para nós, porque a gente não tinha condições, né? Os meus avós ajudavam como podiam e a gente vivia com a pensão ali de morte, né? De falecimento dos meus pais. Estudei em escola pública a vida inteira, da primeira série ao último colegial, inclusive na mesma escola. Tenho uma grande amiga de infância, inclusive, que eu vou falar o nome dela aqui, que é a Tatiane, porque ela é minha amiga até hoje e ela também tem uma história de vida muito bonita e ela me acompanha muito e fez muito parte de toda essa história que eu tenho. E estudei a vida inteira na mesma escola, né? E existe também uma limitação muito grande quando você passa a vida inteira numa escola estadual. Você não tem o mesmo estudo, o mesmo acompanhamento, as mesmas oportunidades, as mesmas coisas que você teria se você tivesse um ensino de uma escola particular. Não digo nem de uma escola bilíngue, porque é uma coisa que eu e o Gabriel, né, meu marido, a gente conversa muito sobre que em determinadas idades a gente sente que talvez ainda não faça tanta diferença uma bilíngue e tudo mais, mas que um ensino bom, um ensino de uma escola particular avançado, impacta muito. Então, eu sempre tive que correr um pouquinho mais atrás ali para eu não ficar tão atrasada em relação às outras pessoas. E aí, quando eu era pequena, eu não gostava de ter que ficar pedindo as coisas. Nunca gostei disso. E aí, eu ficava... O meu sonho era fazer inglês. O meu sonho de pequenininha era sempre fazer inglês. Eu adorava ver seriado, adorava ver filme. Meus pais tiveram uma locadora quando a gente era pequenininha. E eu adorava ver filme em inglês. E eu queria porque queria entender inglês. E também sempre gostei de música, sempre quis cantar em inglês. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um curso de inglês. Mas não tinha dinheiro para fazer, não tinha como fazer. E aí eu ia num lugar que eu conheci uma pessoa, que era a Eliana, que ela era dona da Your Way Idiomas. E aí, conversando com ela, eu tinha 12 anos de idade. Conversando com ela, eu falei para ela, olha, eu queria muito fazer um curso de inglês, mas eu não tenho dinheiro, eu queria uma oportunidade. Eu sou muito comunicativa, eu posso atender o telefone da sua escola e você me ensina inglês? E eu acho que ela achou aquilo engraçado, diferente, e ela acreditou em mim, ela falou assim, vai na Your Way Idiomas então, vai lá, vamos conversar e vamos tentar entender o que você pode fazer. Eu tinha 12 anos de idade, né? E aí, conversando com ela, ela falou, tá, eu não vou poder colocar você na recepção em si para trabalhar, pela sua idade, mas eu vou te colocar ali nos bastidores, você atende telefone, você faz o agendamento das aulas, você me ajuda a fazer isso, e eu te dou o curso em troca. E além disso, ela ainda me dava R$ 50 por mês, que naquela época era legal. Sim. E aí comecei a fazer as aulas de inglês com ela, e fiquei estudando com ela uns 4 anos, mais ou menos. Mas com ela eu trabalhei até os 15, que aí nos 15 eu realmente fui trabalhar de carteira assinada, tudo mais, numa indústria metalúrgica. E continuei fazendo o curso. E aí depois eu acabei indo para cultura inglesa, enfim, consegui desenvolver isso melhor. Mas foi muito engraçado porque ninguém acreditava, né? Eu fui lá, eu pedi um emprego para poder fazer isso. Mas ainda assim eu falava, poxa, mas ainda não sobra dinheiro para fazer as minhas coisas. E eu queria juntar dinheiro para ir morar sozinha. Porque eu queria muito morar sozinha. Eu já queria ser independente. E tinha todo um relacionamento complicado ali de morar com os meus avós, porque era uma situação muito difícil. Eles tinham perdido uma filha e estavam com 3 crianças, né, para criar e cuidar tudo de novo numa geração completamente diferente. Então, rolavam muitos atritos, era uma coisa muito difícil, era uma convivência muito difícil. E as minhas irmãs mais velhas já tinham saído de casa, então eu queria ir morar sozinha. E aí, eu já fiz de tudo que você pode imaginar, tá? Eu morava numa rua, lá com os meus avós, que o final da rua tinha uma outra escola estadual, que era uma escola muito grande em Guarulhos. E aí eu falei, eu vou começar a vender gelinho para esse pessoal. E aí tinha uma mulher que vendia sorvete na minha rua, só que ela vendia com água e não com leite, que faz muita diferença, total, né? O sabor é totalmente E aí diferente. eu fazia o gelinho com leite e vendia super bem. Aí depois eu comecei a vender Avon, comecei a vender Boticário, deixava as plaquinhas lá na frente da casa, enfim.
e fui juntando dinheiro e consegui sair de casa. Aí eu consegui sair de casa e aí eu fui trabalhar numa indústria metalúrgica, que era fabricante de tampa de alumínio para cosmético e para farmacêutica, para parte de vacinas, aqueles lacres, né, de alumínio e tudo mais. Lá eu entrei como recepcionista. Na verdade, eu era mais como um analista financeiro em si, porque eu ajudava também na parte de contas a pagar e contas a receber. Continuei estudando inglês, mas aí eu já tinha conseguido ir para a cultura inglesa, né? Tava fazendo curso fora. E estava trabalhando e fui morar ali numa casinha de 3 cômodos. Então, tinha a cozinha, o banheiro e meu quarto. E Mas era já ali que era eu um morava. palácio pra Já você. era um palácio. E era no... Era o primeiro sonho da vida aí. Era o primeiro sonho da vida. Não foi fácil, né? Eu nem tava na faculdade ainda, eu tava na escola quando eu fui pra lá. Eu estudava à noite, só que eu passava muito pouco tempo ali, né? Porque eu ficava muito tempo na rua. Eu trabalhava o dia inteiro, ia à noite pra escola e de final de semana eu estudava inglês. Então eu ficava muito pouco tempo. Mas foi uma senhora conquista, assim, pra mim, né? Por mais que era um lugar super simples e tudo mais, eu já me sentia muito vencedora de estar ali. E aí, com isso, veio, na época, uma oportunidade de eu conseguir morar fora. E aí, quando eu fiz 20 anos, eu fui morar fora do país. Aí eu fui para Portugal. Fiquei lá quase 5 anos, fiquei 4 anos mais ou menos. E quando eu cheguei lá, 2 semanas depois, eu já tinha conseguido um emprego. Eu terminei a minha formação de inglês aqui, tinha tirado o TOEFL e tudo mais para poder ir morar fora. Caramba, então você conseguiu ir até o final Consegui. 100%. Não, e voltando antes, né, uma parte, eu fiz outra faculdade que pouca gente sabe, mas eu me formei primeiro em educação física. Eu sou Acho. bacharel em educação física. Eu fiz no período que eu estava ainda aqui no Brasil, trabalhei um tempo na área, trabalhei em 2 grandes academias até, aprendi muito, conheci muita gente. E foi por conta de um histórico de atleta que eu tinha de handball quando eu jogava na escola e fiquei um tempo como federada. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu sempre estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí eu vi que não era realmente o que eu gostaria, que eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com vendas, e aí por isso que veio a ideia de ir para esse projeto, de morar fora. E A mãe tem que ter uma coragem do caramba, né? absurda. Assim, não foi fácil. Foi difícil por N motivos e principalmente por ficar longe da família, né? Eu sempre fui muito apegada às minhas irmãs e na Nossa. época eu já tinha o meu sobrinho, meu primeiro sobrinho e tava vindo a minha segunda sobrinha e, putz, ficar longe deles pra mim era muito Você difícil. deixa, de certa forma, você criou um laço diferente com as suas irmãs. Exatamente. Você sair de perto é uma coisa, ir para outro país é outra coisa. É. Uma outra cultura, pior ainda, né? Exato. Mercado de trabalho nova. E sem dinheiro para voltar e visitar eles, né? Então eu fiquei esse tempo todo sem voltar para o Brasil. Fiquei 4 anos fora, Só no 100%, telefone. só no telefone. Na época era só o Skype que tinha. E a conexão era super ruim na época, então assim, era muito difícil. Passava Natal com eles conectado no Nossa. Skype. E para juntar dinheiro, que era a ideia que eu tinha, né, quando eu fui morar fora, eu trabalhava no Natal, no Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Então, geralmente, eu estava trabalhando até nos feriados. Primeiro, porque eu não tinha com quem passar. E outra, que era um jeito de eu poder juntar mais dinheiro e de também poder passar o tempo, né? E aí, 2 semanas depois ali que eu fui para Portugal, eu já tinha essa ideia, eu já tinha pesquisado muito sobre trabalhar com o mercado de locação de carros. Porque eu sempre gostei muito de carro, é uma paixão desde pequena, acho que por causa do meu pai. Gostava muito de Fórmula 1, do Senna, sou muito fã do Senna, hoje do Hamilton. E aí eu queria trabalhar muito nesse mundo de locação de carros, mais voltado para o B2B, não para o B2C, né? E foi aonde eu conheci as 2 pessoas que eu tive como chefe, que eu tive um cara e uma mulher, que foram meus chefes durante esse período aí, e que aí eu tive boas experiências e más experiências em determinados São momentos. primeiras figuras impactantes na sua vida do que fazer e do que não fazer. Exatamente. Na parte de liderança, né? Total. Eu fazia parte de um time que tinham mais ou menos 100, 120 homens, e eu e mais 3 mulheres. E eu era a única brasileira. Então, é muito difícil porque as pessoas veem que quando você vai morar em outro país, você está tirando a oportunidade das pessoas que são daquele país. O que eu não julgo, eu entendo, porque eu acho que deve ser uma realidade muito complicada. Tá vindo uma pessoa de fora tirar a oportunidade de alguém que tá ali.
mas também que eu queria que eles entendessem que eu estava ali para aprender, para entender outra cultura, para aprender com eles, né? Então, por exemplo, em Portugal, todas as pessoas que trabalhavam ali comigo, eu trabalhava no setor internacional, então eu só trabalhava com quem não falava português, com quem falava só outros idiomas. Os portugueses têm o inglês nativo como segundo idioma desde a escola. Assim, de uma forma muito boa, mesmo no ensino não pago. No básico ali do dia a Mesmo no dia, da escola básico, normal, né? exato. Então, assim, eles tinham essa inteligência já muito maior desde pequenos. Então, para mim, era um aprendizado estar ali com eles. Eu gostava de estar ali com eles, né? Apesar do pessoal europeu ser um pouco mais frio e tal, a gente é muito mais, né, caloroso. Eu aprendi muito com a cultura deles. Foi muito importante para mim. E essa minha chefe, que foi um exemplo de pessoa para mim, que eu até fiz uma matéria com a Kaspersky sobre, né, falando sobre o quanto ela inspirou e impactou na minha vida, era como eu queria ser como ela, que é uma cidadã portuguesa, né? Porque, independente da nacionalidade dela, ela me mostrou um carinho, um respeito tão importante para mim como pessoa e como profissional, que ela me fez entender que não tem a ver com nacionalidade, mas sim como as pessoas são como ser humano, sabe? Então ela me Ver ensinou além do muito. profissional ali, que é Exato. uma pessoa por trás. Exatamente, exato, E esse outro chefe que eu tive, ele era um francês, que ele ia de tempos em tempos para Portugal, porque ali é tudo muito próximo, né? Então é fácil eles irem. E a empresa que eu trabalhava era uma empresa francesa. E toda vez que ele ia lá, assim, era muito difícil. Eu sofria realmente xingamentos, assim, sabe? Porque era muito pesado, era até um assédio moral, se você for louco. olhar, porque não tinha limites mesmo, sabe? Era antigamente, não tinha todo esse negócio, né, do politicamente correto, enfim, tinham muitas coisas que eram mais liberadas naquela época. Então, era bem difícil, assim. Eu tive muitos dias que eu voltava para casa chorando, que eu queria voltar, mas eu não tinha chego ainda no meu objetivo, que era o que eu gostaria de realmente ter essa experiência fora. E não de ter a experiência fora, por exemplo, trabalhando em qualquer lugar. Eu queria trabalhar numa área comercial de um lugar onde eu lidava com contratos ali internacionais. Então, eu trabalhei esse tempo todo com essas outras empresas de outros países, onde eu fechava essa contratação de frota, né? E aí você atende vários nichos de pessoas. Você atende desde um funcionário que é um account manager, como você atende o CEO da empresa. E aí você tem diferentes tipos de entrega do carro, As tratativas, as tratativas, assim, é muito diferente. Então, eu aprendi muito sobre isso, a lidar com todo tipo de público. Tinha gente que, por exemplo, eu tinha que ir entregar o carro no hotel, porque era um C-level, ou porque era um famoso. Por exemplo, eu atendi uma vez, era o Edu Guedes, aquele cozinheiro famoso, sim. né? E aí, como ele era Ele é muito apresentador, famoso, tudo, sim. ele era muito famoso já em Portugal também. Então, ele não retirava o carro na locadora. Então, a Record, que fez toda a contratação da frota, pedia que a gente fizesse a entrega dos carros de forma diferenciada. Então, eu tinha que entregar no hotel que ele estava, enfim. E às vezes eu tinha que ir para outra cidade. Eu viajava muito por Portugal com os carros, né, da empresa, para fazer essas entregas, e aí você leva o contrato, enfim, era bem legal. Era Uma bem experiência bacana. Mas você citou. É difícil trabalhar com gente chata, né? muito, é muito Ainda mais difícil. que um chato tem razão. É muito Ou é difícil. o chefe. Ou eu chefe, exatamente. Assim, acho que Mas lá mas é um aprendizado também, né? Não é um deixa de ser. aprendizado porque eu acho que essas pessoas me fizeram aprender resiliência. Resiliência é o que eles me ensinaram, porque com eles eu aprendi a ponderar muita coisa, a ponderar quando eu tenho que falar, quando eu tenho que ficar quieta, as brigas que eu tenho que comprar, as brigas que eu não tenho que comprar, e principalmente a não ser o líder que eles eram para mim. Uhum. Então isso foi muito forte para mim, que é uma das coisas que eu mais amo fazer hoje, né? Eu amo liderar pessoas porque eu amo ver as pessoas crescendo. Como também eu amo a minha função justamente por ver as empresas crescendo, né? Eu tenho um carinho e um prazer muito grande em ajudar o próximo, em ver os outros crescerem. Então eu aprendi muito com esse chefe a não ser como ele era, porque ele colocava muitas pessoas para baixo, não só eu, como outras pessoas do time. E ele era muito machista, muito machista. E eu trabalhava num time que só tinha praticamente homens, né?
Então, Só intensifica mais, né? muito, e até as palavras que ele usava realmente me rebaixando não só como pessoa, mas como mulher. Então, isso me ensinou muito, muito. O aprendizado do que não ser é maior do que o Muito de ser. maior, muito maior. O ser é muito fácil, né? O ser uma pessoa legal, o ser uma pessoa tranquila, isso é muito fácil. O difícil é você lidar com personalidades diferentes e de você se adequar a essas pessoas, de você entender que você tem que sim contratar pessoas melhor do que você, porque é aí que está o seu sucesso. Mas tem muita gente que tem medo, né? E lidar com tudo isso é muito difícil, é muito complicado. Legal. E assim, a sua história desde o começo, eu acho que talvez tenha só aflorado a resiliência, porque ela já aconteceu desde É criança. verdade. É verdade. Ou melhor, só moldou a resiliência que já existia e é nativa sua. E você volta pro Brasil. E eu volto para o Brasil. Eu volto para o Brasil e aí você volta para uma realidade, né, que, poxa, 4, 5 anos longe do seu país é uma diferença muito grande, muita coisa mudou. É. Não só na minha família, né, como no trabalho. Então eu pensei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? O que que eu vou fazer aqui? E aí eu entrei em outra faculdade, eu falei, não, vou fazer uma segunda formação, que é o que eu realmente gosto de fazer. Sempre gostei muito de trabalhar com números, com estratégia, com planejamento. E eu falei, eu acho que vou. E contabilidade eu achava que ainda era muito engessado, muito chato, para quem gosta muito de lidar com pessoas. E aí eu falei, vou fazer finanças. Então, vou fazer finanças e eu acho que isso vai me levar para o mundo corporativo aqui do Brasil e me ajudar com o que eu trouxe de fora e eu consegui entrar no mercado corporativo. E eu sempre quis trabalhar no mercado de tecnologia, sempre. Independente de se fosse cibersegurança ou do que fosse. E tanto que na minha entrevista na Kaspersky, o Carlos Baleiro, que, enfim, é meu grande amigo e a pessoa que eu maior tenho gratidão na vida, porque foi ele que me deu a primeira oportunidade de entrar no mercado, ele me perguntou, qual é a empresa que você gostaria de trabalhar? Qual é o sonho que você tem? E aí eu quero trabalhar na Google. Meu sonho é trabalhar na Google. Então eu sempre tive vontade de trabalhar no mercado de tecnologia. Porque desde pequena eu já entendia a importância disso, eu já entendia para onde estava indo isso. O meu pai era jornalista e ele trabalhava em duas rádios, ele trabalhava na CBN e na Boa Nova. E eu via ele muito falando sobre isso também. Então, desde pequenininha eu tive um pouco de contato com isso e aos poucos eu quis ir indo para esse mundo, sabe? De uma forma ali, eu acho que eu já estava fadada aí para o mundo de E é um mundo tecnologia. que estava em ebulição nesse momento também. Totalmente. A gente falando o quê? De 2012? 2012. 12? É, 11, 12? 2012, 2013 Começa a foi. vir a era do iPhone, né? Exatamente. Começa a Exato. sair o BlackBerry, depois iPhone, e a tecnologia começa a aparecer de uma maneira descomunal. Exatamente, descomunal. E aí vem a parte de ambiente virtualizado, que aí você tinha que proteger esse ambiente. E ainda era tudo mais on-premise, né? Não era tão na nuvem, mas você já tinha várias outras camadas ali que você tinha que proteger, que não era só o antivírus. Ainda era essa realidade, mas a cibersegurança já estava caminhando muito rápido. E eu falei, Uhum. opa, aqui é uma oportunidade de eu crescer e de eu realmente criar uma carreira. Se você olhar o meu histórico, eu sempre fiquei muitos anos nas mesmas empresas. Eu gosto disso, né? Eu brinco que, como uma capricorniana, eu gosto de segurança, eu gosto de firmeza, eu gosto de planejamento. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Essa indústria metalúrgica, eu fiquei 5 anos. E aí, depois eu fui, né, trabalhar fora, fiquei quase 5 anos na mesma empresa. Tenho 13 anos de Kaspersky. Então, assim, isso para mim, essa coisa de criar uma carreira, quando a empresa me dá essa oportunidade, é ali que eu vou ficar, Você é porque uma pessoa de eu vínculos. sou uma pessoa de vínculos, totalmente. Vínculos e trabalho duro, né, Lu? Total. Nossa, muito. E foi o Bala que te fez a entrevista pra você chegar na Foi, Kaspersky? Olha que foi. legal. Na época, o country manager da Kaspersky era o Eljo, né? Era o Eljo Aragão, que também foi o meu chefe, né? E o Carlos Baleiro, que era o chefe direto, porque ele era o diretor comercial na época. E aí eu fui trabalhar para ele. Então, nesses 2 primeiros anos, ele foi o meu chefe. E foi ele que realmente olhou para mim e viu a diferença entre eu e vários outros candidatos. E de verdade, de formação, tinham pessoas e de experiência profissional até. Tinham 3 candidatos que eram muito bons, que estavam concorrendo comigo. Eu lembro até hoje que tinha um menino, inclusive, que ele estava fazendo engenharia no Mackenzie. E ele trabalhava já numa super empresa multinacional. E ele era um cara super inteligente. Mas o Bala me fala uma coisa que nunca saiu da minha cabeça.
Ele fala que quando ele conversou comigo e perguntou sobre as coisas que eu queria para o futuro, ele falou que ele viu o meu olho brilhando como nenhuma outra pessoa. E ele falou, é para ela que eu quero dar a oportunidade, porque eu acho que ela Olha que vai legal. agarrar isso. E eu acho que foi o que aconteceu, E tá né? aí até. E, poxa, em 2013, 2013. a Junho de Kaspersky tinha 2013. quantas pessoas? A Kaspersky tinha 10, 11 pessoas. Eram pouquíssimas pessoas. Você é crachá, então, top 20 aí. Totalmente, sou, totalmente. Que legal. A gente, naquela época, a gente ficava numa salinha e a gente nem recepcionista tinha. Então, a gente se revezava para atender a porta, sabe? Para receber correspondência. A gente se revezava nas baias, porque não tinha lugar para todo mundo, né? E nesses 2 primeiros anos, eu tinha um cargo bem menor. Mas nem por isso eu fui tratada de forma diferente. Pelo contrário, o Bala, assim, pegou na minha mão do tipo, eu vou te ensinar, eu vou ensinar o que você precisa e você vai crescer. Então, isso foi muito importante para mim. Eu sou muito grata a ele, muito. Porque ele foi um ponto crucial na minha carreira. Eu acho que você não vai lembrar, mas eu comecei nesse mercado em 2013 também. E minha primeira experiência com a Luciana foi a pior possível. Eu não lembro disso. Ah, É aquela história de só lembra quem apanha, né? lógico. Não, mas é engraçado, é engraçado. Porque a gente também, às vezes a gente critica, mas a gente não sabe como funciona o processo. Uhum, E aí a gente só vê o nosso lado. fato. Mas eu fui saber o processo depois que você me explicou e tal. Mas é o seguinte, a Kaspersky, em dia de fechamento, a gente vendia muito pouco Kaspersky naquela época. Era uma outra Uhum, empresa e tudo tá. mais. Não era drivada por cibersegurança. Kaspersky era mais uma que estava lá no bolo. Aí surgiu uma venda de Kaspersky, nem sei como. O nosso foco era muito Microsoft e tal. A empresa também era pequenininha. Qual que era o problema? O processamento de licença da Kaspersky era... Acho que tinha um horário, era até às 18. Tinha um horário. Eu não lembro exatamente qual que era. Só que o cliente estava em Rondônia. E tinha horário de verão. Então eles estavam 2 horas atrás. Nossa, é E se eu não me verdade. engano, a Kaspersky obedecia a regra de processamento de licença de um outro país. Exato. E não dava pra... E o pedido tava pra vir. Só que não vinha. Mas o cara tava tranquilo, porque ele tinha até às 6 pra mandar, e ele tava 2 horas antes. Luciana, não dá. E não sei se você lembra da Érica. Lembro, Lembra da claro que Érica? Aí era a lembro. Érica. E a Érica, Érica Baldin? Baldin, Lembro. sapateando. Renan, conversa com ela, não sei o que lá. Não, porque ela não disse que não dá e não dá. Por fim, não deu. Não rolou o pedido. E tem os lances das promoções, era uma virada. Aí a gente ficou lá, meu Deus, ela não sabe o suplemento que é. Só que ela não sabe o tamanho do Brasil. Tem que falar pra Kaspersky o tamanho do Brasil, que é outro fuso horário, papapá. Por fim, a gente não sabia do processo, a gente não Aham. sabia. E foi tudo assim que começou. Mas esse primeiro pedido lá atrás foi uma virada de jogo pra gente. A gente começou a olhar Kaspersky de uma outra forma, primeiro meio puto da vida por isso. Aham. Mas depois, poxa, mas esse negócio é bom, dá pra fazer isso, fazer aquilo. Começamos a tracionar mais, começou a surgir, e aí começa um relacionamento que vem até hoje. Uhum. Mas começou assim. Olha que doideira. Você sabe o que é engraçado? Eu ouço de algumas pessoas, né, que têm outras empresas que trabalham no ecossistema de Kaspersky, a mesma coisa. Sério? Olha, minha primeira interação com você, meu primeiro relacionamento, não foi legal. Foi por alguma coisa aconteceu. E teve 1 ou 2 outros funcionários antes de mim que trabalhavam na parte de canais que não tinham bons relacionamentos com as Hum. revendas na época, e eu meio que herdei isso, né? Então a minha primeira reunião geralmente durava assim 2 horas e eu só apanhava nessas reuniões. E hoje são pessoas que são meus amigos, que cresceram com Kaspersky e tudo mais, mas porque sempre tem Mas esse, né, para aprender, para você pegar como a coisa funciona, né? é tudo o começo de uma história. É um Então, começo de uma poxa, história. ninguém tem experiência É, nisso. A própria empresa não tem experiência nisso. exato. É uma multinacional, então você tem que rezar regras pra fora. Exatamente. E o Brasil, a gente sabe como funciona o Brasil, né? Tem que ter um jogo de cintura, um jeitinho aqui, outro ali pra passar. O brasileiro é Mas diferente. até a gente conseguir alinhar o que vem de fora com o que vem de dentro, encaixar isso, não é um trabalho É um fácil. Eu processo. imagino que é uma dificuldade até hoje, É né? uma Muita dificuldade, coisa. totalmente, é uma dificuldade até hoje.
Eu vejo isso, na verdade, acontecendo em Américas como um todo, mas o brasileiro, ele realmente é diferente. É, né? É diferente, ele é diferente e a gente tem que conectar muito essa cultura com uma empresa que trabalha completamente diferente, que é uma empresa que é focada ali em diretrizes europeias, né? Que é completamente diferente. Mas é um desafio bom, sabe? É um desafio legal de fazer. E outra, o fato de juntar essas duas potências, de pessoas no Brasil com uma diretrizes que funcionam de processos e um produto bom, se você consegue unir isso, você tem um sucesso potencial absurdo, É verdade, com né? É certeza. um sucesso, porque querendo ou não, o brasileiro vai fazer chegar até lá, Exatamente, né? Da maneira exato. correta, claro, né? Exato, sim, da maneira Estamos falando do lado correta. bom. Sim, Lu, você entra em 2013 na Kaspersky, aí eu já começo a conhecer a história. Aí eu já sei o isso. lado. E você basicamente tem uma evolução, eu não vou chamar meteórica, mas uma evolução muito paralela à própria evolução da Kaspersky no Brasil, Uhum. né? Com relação aos parceiros crescendo, as pessoas se desenvolvendo, até você chegar, não sei se isso foi um dilema ou não, mas é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Você sai de uma área comercial e você vai muito para canais. Uhum. Como que é a mudança disso e o impacto disso do lado profissional? Bom, te falei, né? Na indústria metalúrgica, eu trabalhei com vendas, na área de vendas. Na empresa de locação de carros, eu trabalhei na área de vendas. E aí eu fui para Kaspersky, que não vendia direto, né? Todas essas outras empresas vendiam direto, então você não tinha essa opção de trabalhar com um parceiro ou com um distribuidor. Uhum, E aí você vai para uma empresa que tem esse ecossistema. E aí, quando eu era do comercial, esses 2 primeiros anos que eu fiquei como comercial ali, como inside de enterprise, o que eu mais gostava era do meu tratamento com as revendas e não só com o cliente final. Eu gostava sim de atender o cliente final, achava legal, gostava de todo esse trabalho comercial, mas eu tinha uma vontade muito grande de participar do crescimento de empresas. Até por esse fato de eu gostar muito de planejamento, de estratégia. Você não consegue participar disso ativamente com o cliente final sendo vendedora, não tem uhum, como. Porque você vai até a página 2. Então, ali você está como um trust advisor desse cliente, né? E aí você, na verdade, está vendendo o serviço, o produto, você está fazendo essa entrega para o cliente. Quando eu vou para uma área de canais, eu estou tratando de outras empresas. E é isso que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de participar do planejamento, da estratégia. Eu lembro que, eu não sei se você vai lembrar, mas na época que eu era Partner Account Manager, eu carregava um fichário mesmo de faculdade, em que tinha as divisórias de cada uma das revendas que eu atendia, das principais, porque naquela época, uhum. hoje eu brinco com o time da Kaspersky que eu falo, olha, vocês atendem 15, 20 revendas cada um. Naquela época eu atendia 200, 300, então vocês Nossa. estão super bem. Mas das minhas principais revendas, então no meu top 20, top 30, eu tinha um fichário de faculdade ali, que eu dividia e eu fazia as minhas anotações. Porque eu gostava de participar de todo o processo da empresa, sabe? O que eu podia ajudar, eu gostava de fazer. Era meio que uma consultoria, né? Mais ou menos, porque eu acho que se eu fosse só uma pessoa que ia lá, vinha na sua revenda, né? Pagava um almoço para equipe ou só dava um treinamento de produto, eu acho que não era o suficiente e não era o que me deixava feliz, né? Uhum. Eu sentia que eu não contribuía o suficiente. Então, dessas empresas como você, por exemplo, que eu pude participar de uma forma um pouco mais ativa, talvez na sua não tanto, porque na sequência eu já virei diretora, né? E fui para outra área. É, eu gostei muito de trabalhar nesse processo de construção da empresa mesmo, sabe? De ajudar a construir uma oferta, de ajudar a construir um plano para subir de categoria, né? E não de simplesmente jogar, olha, tá aqui sua meta, isso aqui é o Se que você tem que vira. fazer, se vira, né? Então, essa virada de chave foi muito especial para mim, porque eu pedi para isso acontecer. Então, quando surgiu essa vaga na área de canais, eu fui conversar com o Cláudio e com o Roberto, que também são duas outras pessoas que, enfim, não tenho o que falar, porque também foram pessoas que olharam para mim e principalmente me promoveram a diretora, né? Então, sou muito grata aos dois também, e principalmente ao Cláudio, que é meu chefe atual, de falar: olha, eu quero trabalhar com revendas, eu quero participar do crescimento dessas empresas. E para mim foi a melhor virada de chave que eu tive, porque aí eu realmente comecei a trabalhar com o que eu amava, né? Sensacional, né? Com o que eu gostava, Assim, de certa forma, já é mais uma realização, né? Olha, você vai vendo a sua jornada como
as realizações aconteceram, mas basicamente por sua preparação e fruto do seu trabalho. E você sabe que nessa época, assim, né, a Kaspersky, ela estava crescendo ainda, ela também estava num processo ali de crescimento. A gente tinha a parte de gestão de verba, MDF, Uhum. investimento e tudo mais, mas tinha algumas coisas ali que não dava para fazer do jeito que eu gostaria. E aí, o que que eu fazia? Eu ia lá eu mesmo, eu pegava vários cartões de presente de algum lugar. Então, o que que eu fazia? A gente, né, na área de TI, quem trabalha no fabricante, tem bonificação trimestral, né? Acho que a maior parte das empresas trabalham assim. Então eu tinha um combinado comigo mesma. 15% do meu bônus nesse início, né? Então, enquanto eu era Partner Account Manager nesse início, 15% do meu bônus eu pegava para comprar vale presente para as revendas menores que eu tinha, porque eu ainda não atendia as revendas Platinum e Gold, eu comecei a atender Uhum. depois, para comprar cartão presente para os vendedores. Então eu comprava do Boticário, eu comprava da C&A, não eram valores expressivos, mas era realmente para eu tentar fazer alguma coisa ali que ia além do MDF das revendas, né? Então eu comprava e fazia campanha. Eu Não, chegava e nas isso revendas, engajava o time, eu lembro muito né? bem disso. O time Aí eu adorava. chegava lá com a minha mochilinha, eu pegava o primeiro Cartão da voo, Renner, né? cartão da Renner, cartão da Boticário. Outback, Boticário, C&A. E aí eu ia lá, cartão de 50, R$ 100 e fazia a promoção com os vendedores, né? Para o pessoal de São Paulo, que aí era mais fácil, porque aí eu tinha o meu carro, podia me locomover. Eu passava na padaria de manhã, eu mesma com o meu salário, comprava um café da manhã, chegava com pão de metro, pedia para os vendedores me ajudar a pegar, entrava nas revendas, vamos fazer um Kaspersky Day aqui. E não porque era falta de apoio da Kaspersky, nada disso, mas porque eu queria fazer a A mais. iniciativa, Eu né? queria eu A fazer iniciativa também, de né? fazer. A iniciativa de fazer. Porque às vezes para fazer essas aprovações de ações menores é um pouco mais difícil você fazer com o Uhum. fabricante, porque você passa por várias aprovações, tem que ir pro pessoal de fora, enfim. Então tinha coisas que eu queria resolver ali rápido e fazia eu mesma e tentava fazer isso para os vendedores. E olha, nas conversas que tem no pessoal, até hoje eles citam isso, É viu? É, mesmo? quem eu conheço e participou, eu lembro de algumas vezes. Teve uma vez que a gente fez até escondido, não sei se você lembra disso. Porque tinha. A gente recebeu uma ordem de não fazer mais promoção, assim. Aí fui lá na sala de reunião, bem assim, não vamos fazer, porque o pessoal amava essa iniciativa. É, porque isso é para os vendedores, né? Eu sempre Exato. tentava pensar assim, poxa, tem todo um programa do fabricante que é voltado para isso lá atrás, né? A gente está falando de 2015, né? É. Tem todo um programa voltado para revenda, pro dono da revenda, né? Então, os prêmios que tinham era sempre para o dono da revenda. E quem, na verdade, estava levando o meu produto e vendendo em si era o vendedor, o cara que está ali atrás do computador, que está atrás do telefone, né? E eram essas pessoas que eu também queria agradar, não só o Não, dono, e né? outra, hoje a gente tem parceiros muito mais especializados, mas era uma Uhum. época que muita gente vendia tudo, Tudo, absolutamente né? tudo. E aí eu Tudo era de só mais um. todos. Exato. Eu era só mais um. E isso é um baita diferencial porque você liga pessoas. Gente, Nessa época, eu trabalhava muito próxima com os distribuidores, apesar de não atender eles, né? Eu era responsável só por revenda. Mas como eu trabalhava com as revendas menores, que eram as registradas e silvers, eu dependia muito do distribuidor. E aí, um dos nossos distribuidores, que é multimarcas e é uma multinacional, tinha muito vendedor. Então, imagina que assim, eu chegava lá, tinha 40, 50 pessoas no comercial e eu era só mais uma. Pois eu passava, tem uma lojinha que é da Biscoitê, que eu sabia hum, que as meninas adoravam essa loja. E a maior parte das vendedoras eram mulheres. Pois eu ia lá, antes de ir para esse distribuidor. Eu comprava, eram umas bolachinhas, juro, vinham só 2 por pacote. Mas eu fazia questão de comprar 60 pacotinhos. Eu chegava antes do horário delas e eu já. deixava em cada uma das mesas com um recadinho meu escrito à mão de que eu estava ali, que eu passei ali. Então, eu acho que essas conexões que a gente vai criando é que faziam eles me ajudarem a bater minha Total, meta. total, Quantas vezes eu não total. liguei para você e falava, Rê, eu preciso da sua É, ajuda, porque tá faltando tanto pro meu número, e aí, né, a pessoa vai lá e ajuda. Isso é um total, diferencial, total. E né? eu acho que a gente tem que estar próximo do time de vendas para fazer isso acontecer. Ah, já tem comissão. Meu, campanha, comissão é uma coisa, campanha é outra. É um combustível que no final faz diferença. E Exatamente. marca as pessoas. E marca, né? Marca. É, que Marca legal, muito. Demais. que legal. Pós esse período, você vai para um cargo acima, Uhum. né? Vai para diretoria.
o quanto que num cargo de diretoria o que aconteceu lá em Portugal impactou para você? Porque você falou, poxa, um chefe francês extremamente machista, com muito homem, mais de 100, né? Uhum, Querendo ou não, você vem para o mercado corporativo, você tem as mesmas características, não da forma que trata a mulher. Eu uhum, digo com relação a seu ambiente masculino. sim. Aí chega a Luciana, num cargo de liderança numa empresa de fora, que está com muita força, em expansão. Como que é sentar na cadeira no primeiro dia? É desafiador, porque eu tinha não só o quesito ser mulher, como o quesito ser muito jovem. Quando eu assumi a diretoria, eu não tinha nem 30 anos, né? Eu assumi com 29. Eu fiz 30 uma semana depois que eu assumi o cargo. E foi muito complicado, porque na sequência veio a pandemia. Uhum, Então eu tive que aprender completamente sozinha. Mas foi interessante uma coisa que eu acho que essa parte, né, do francês impactou muito em mim. O não fazer, o que eu não tinha que fazer. Então eu já sabia o que eu não podia fazer. Eu sabia o que eu não esperava de um líder, sabe? Isso para mim era muito claro. E ao passo que eu tinha aquela outra diretora que eu tive, a minha chefe, né, uhum, modelo, mulher, se impondo nesse mercado masculino, como que eu tinha que fazer em relação a ela para me impor nesse mercado e ser ouvida, né? Então eu lembro, por exemplo, que nas primeiras reuniões eu entrava super insegura, né? Ainda estava no presencial e aí eu entrava super insegura, porque eu tinha pares ali trabalhando comigo que eram tubarões, né? Que eram uhum. macaco velho de mercado, que sabiam tudo. O meu próprio chefe já era uma pessoa super experiente, né? Que era o Roberto, que era uma pessoa de mercado, líder há muitos anos. O Cláudio acima ali, né? O vice-presidente. Então, eu tinha que me provar, porque eu não tinha sido diretora antes, né? Mas eu acho que uma outra coisa que me ajudou muito foi também passar por várias coisas dentro da Kaspersky. Então, eu era a única pessoa que estava naquela posição que sabia como a empresa funcionava como um todo. Eu tinha sido vendedora, eu tinha sido Partner Account Manager de revendas pequenas, eu tinha sido Partner Account Manager de revendas grandes e eu fiquei um ano como Dan, cuidando dos distribuidores. Uhum. Então, eu conhecia todo o ecossistema e eu pensei, poxa, se eu sei como tudo isso funciona, não é possível que eu não consiga colocar isso em prática como liderança e tentar trazer algo de diferencial para eles. E um outro momento que foi essa transição é que eu assumi uma posição que tinha voltado fazia um ano. Então, assim, Ah, tinha um ano sumido e meio do atrás, organograma e voltou. exatamente. Então, não tinha essa posição. Então, imagina que os meus pares viraram meus subordinados, que também é uma coisa super difícil de Muito você difícil. lidar. Muito. E não tinha essa posição, todo mundo respondia direto para o country manager. Aí, de repente, você para de responder para o country manager e você passa a responder para o seu par, né? Que às vezes é E amigo, às que às vezes vezes é não é amigo, às vezes amigo. não é, exatamente. Você tem Difícil, vários, né? É vários difícil. perfis, várias pessoas diferentes. Você veio de uma tomada, vamos lá, eu vim de um mercado que não era de TI. Todos os meus pares eram de TI antes da Kaspersky. Eu vim do mundo de locação de carros. Então, para eles foi muito impactante, mas eu acho que de uma forma geral eu consegui impactar positivamente a maior parte deles. A gente não tem como deixar todo mundo feliz, mas eu acho que essa minha vontade de ver as pessoas crescendo, isso mostrou muito o quanto estava certo eu estar ali como líder, sabe? Eu nunca quis passar por cima de ninguém, tanto que essa minha subida de cargo foi algo muito natural. Uhum. Aconteceu de forma muito natural. Nesse um ano antes, o Cláudio, e aí eu não sabia que fazia parte de tudo isso que eles estavam, né, fazendo, porque quando veio essa chance de ter a oportunidade de novo de ter esse headcount na Kaspersky, né? Então veio de fora, a partir do ano que vem, de 2020, vamos ter o cargo de head de canais novamente no Brasil. Eu entrei na sala do Roberto e falei, eu quero esse cargo, o que que eu preciso fazer? Ah, você chegou lá Cheguei e. lá e falei, eu quero ser diretora, meu sonho é ser líder e eu quero saber o que eu preciso fazer. E aí, claro, né, em primeiro momento vem aquela coisa de, não, mas você é muito nova, você ainda não tem experiência, acho que você precisa de um pouco mais de experiência, a gente precisa de alguém mais sênior, nananã. Tá, mas me dá uma oportunidade, o que que eu preciso fazer? Ah, então monta para mim um plano de 4 anos para eu entender o que você faria nesse cargo.
E aí, com isso, eu fiz um plano, apresentei para eles. Eu imagino que eles tenham gostado, né? E aí, com isso, o Cláudio falou: então, pera. E aí, eu não sabia que fazia parte do processo, tá? Fiquei sabendo depois por eles. O Cláudio falou: eu vou te mandar para alguns países de América Latina, que ele gerenciava a América Latina já, né? Para você mostrar um pouco do seu trabalho e para você levar suas boas práticas de Partner Account Manager. E eu fui com essa ideia, tá? Fui para o México. Não sabia que era um teste. Mal sabia que era um teste. Fui para o México, que é uma região bem bairrista, né? Como quando a gente fala do sul, por exemplo, do Brasil, que gosta de comprar das pessoas do sul. O mexicano gosta muito de ouvir e ser liderado por pessoas do México, por mexicanos. Então foi um desafio. E só tinha homem no time. Só tinha Nossa. homem no time. E eu fui para lá ensinar para eles como eles deveriam trabalhar. Mas eu sempre tive esse jeito de chegar nas pessoas de uma forma muito humilde, porque eu acho que eu nunca sei de tudo, de todas as coisas. Eu sempre tive isso muito para mim. Isso é uma coisa que eu tento sempre me policiar. Eu sempre tenho que chegar nas pessoas de forma humilde, porque eu não sou dona da verdade. Então, mesmo lá que eu estava indo para levar esse conhecimento, eu cheguei, gente, eu quero aprender como vocês trabalham. Quero ouvir de vocês primeiro. O que vocês fazem, como vocês trabalham. E aí, dali, eu fui colocando as minhas cenourinhas do que eu achava que poderia mudar ou não. E aí, foram 12 dias super legal que eu passei no México, que eu tava morrendo de medo, porque eu falei, nossa, acho que eu não vou ser bem recebida, acho que não vai Outra ser língua, legal outra esse cultura. impacto, outra cultura. E deu super certo. E aí, eu lá no México, recebo uma mensagem no WhatsApp, lembro até hoje, isso foi em junho de 2018. E aí eu recebo uma mensagem do Cláudio agradecendo e falando: olha, só tive bons feedbacks, foi muito legal, você impactou muito o pessoal. Com certeza você terá frutos disso. E Olha que aí legal. ficou, mas enfim, eu deixei ele feliz e isso pra mim foi muito feliz. Aí no final desse mesmo ano, o Cláudio falou: agora você vai pra Colômbia fazer o mesmo trabalho. Bom, tá bom. Aí na Colômbia era outra coisa. Praticamente o time inteiro era mulher e tinha um homem só. E aí fui lá para Colômbia, fui super bem recebida, inclusive uma das líderes, uma das general manager da região de Nola é a Daniela, é uma mulher que também, puxa, admiro muito, é uma outra pessoa que para mim é um super exemplo de liderança. E ela super me recebeu bem e deixou eu ficar com a equipe e trabalhar essas coisas. E também fui lá para aprender, ouvir como eles trabalhavam e fui imputando algumas coisas do que eu podia fazer. Cláudio também deu um super feedback. E aí, com isso, quando eu voltei para o Brasil, começou as tratativas efetivas de: olha, estamos te considerando para o cargo. E aí eu passei por algumas entrevistas com o pessoal de fora, porque aí eu tive que passar por uma entrevista com o head de canais global. Então, mostrar para ele todo o planejamento e o que eu tinha em mente de fazer. E de todas essas pessoas que eu fui passando por: você ainda não tem experiência, como você vai impactar? Como você vai fazer? Porque para eu assumir o cargo, e sendo que eu ainda não tinha sido diretora, eu tinha que levar algo muito diferente. Ou eu só ia ser mais uma para aprender em um momento em que a Kaspersky estava precisando de alguém sênior, porque ela já estava num movimento de ascensão muito grande. Então, foi realmente uma oportunidade que eu tive de eles acreditarem em mim, né, do Roberto e do Cláudio, falar: não, vamos apostar nessa menina então, porque eu acho que ela pode fazer diferente. E aí foi quando eu assumi o cargo efetivamente e iniciei como diretora na Kaspersky. Nossa, legal, hein? E você vê como as coisas acontecem, né? Gente, eu. Você tava falando que eu tô voltando no tempo e pensando. Quando eu começo a Avante, isso em 2019, você. Na época, você acho que talvez tenha tratado como um downgrade na carreira. É Que é um pouquinho verdade. antes disso. Foi. E fazia parte do plano deles, porque eles Então, queriam que eu atendesse o distribuidor. eu ia chegar nesse ponto, sabe? Nossa, eu Só tinha que esquecido aí, disso completamente. e eu acho que é a mão de Deus na minha vida, porque eu te conhecia antes como Pan, Uhum, e quando uma empresa começa, não é o Pan dos Platinums que cuida, exato. né? É Uhum, você colocando uma bacia lá e talvez se você for promissor, alguém pode te olhar no meio de vários promissores. exato. E aí você vai, você some, sai do cargo de cuidar dos parceiros top Fui cuidar de distribuição. e vai cuidar da distribuição. E eu acho que também de um perfil de
cliente começando, né? Ou de Porque revenda eram começando. parceiros. Imagina que assim, eu era responsável pela estratégia dos parceiros pequenos com a distribuição. Então, realmente, na época, eu realmente enxerguei como um downgrade. Eu fiquei super chateada, super chateada. E fazia parte do plano deles, porque aí depois o Roberto me falou: você precisava entender como funcionava a distribuição e o canal menor. Exato. E o canal menor era Avante naquela É época. verdade, é verdade. E aí, quando a gente consegue algumas coisas na Avante pra fazer. São dois marcos, Lu, que você deu na Avante. O primeiro, a história que eu contei com relação ao meu filho, da Aham. ligação. É o nosso primeiro Essa me MDF. emocionou. É o primeiro MDF que tem. Eu vou procurar a foto e vou te mandar depois. É Tá. o primeiro MDF que a gente consegue como empresa. Tipo assim, não tinha venda. Era Uhum. só uma ideia, um Era só sonho. um sonho. E segundo, teve um evento da Kaspersky que a gente colocou um backdrop com o logo da Avante. Ah, Uma empresa, sim, sei eu lá, de 2 meses. A gente lembro. tinha 2 meses. Sim. Mas a gente já performava, a gente já conseguia gerar, tracionava. E também tenho. Acho que esse evento aconteceu. Ele acontecia antes da pandemia e depois da pandemia ele não aconteceu mais aberto da forma que era, né? Teve Exato. uma repaginada. Isso foi em 2018, no Cyberface. Foi no nosso primeiro É evento 19. grande. 19. 19. Acho que o 18 aconteceu, mas o que a gente participa é o 19. Foi. É, perfeito, isso. Foi no segundo Cyberface. Foram 800 pessoas nesse evento, porque era para parceiro, distribuidor e cliente final. Foi isso mesmo. Exatamente. E eu lembro que eu cheguei lá, eu fiquei olhando assim o logo da Avante, falei assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui, que eu tô fazendo isso. Mas foi pela sua mão. São duas situações assim que nos levam para outro nível e que não é visto, não é lembrado. Total. E eu lembro que nessa época, essas cotas do evento eram vendidas só para Platinum e Gold, né? Não, e assim, né? Eu E muito imagino. rápido. E não podia vender para as revendas menores. E aí eu lembro que eu fui, era uma outra gerente de marketing na época, era a Daniela, e eu fui para Daniela e falei: "Dani, não, a gente tem que ajudar os pequenininhos também, eu preciso colocar aqui, porque esses caras são pequenos hoje, vão ser gigantes amanhã, vão lembrar da gente, a gente precisa colocar aqui". Exato. Aí Estratégia ela: "Mas pura. ninguém vai querer comprar". Eu falei: "Eu tenho quem quer comprar". "Não, mas eles não vão ter dinheiro para pagar". Eu falei: "Eu tenho uma empresa que quer comprar". E aí ela: "Então tá bom, então vende". E aí tinha o nome, né, dos Platinums e Gold e você tava lá junto. Foi. Então foi muito legal. A gente não tinha dinheiro, mas a gente conseguiu para pagar. Foi isso mesmo, foi. Mas deu tudo certo. Deu E tudo assim, foi certo. muito legal. É um marco pra gente, pra mim, porque, poxa, é um sonho você ver lá o logo da sua empresa num evento daquele tamanho, ligado a Kaspersky, que é um negócio diferente. E é o Totalmente. que você falou, você vê os gigantes do mercado ali, meu, é É muito muito bom, legal. muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta que eu sempre quis te fazer, que é com relação a já diretora, talvez, não sei se é no primeiro ou no segundo ano, você ganha um prêmio importante na América Latina que é a relação da pessoa do ano. É algo nesse sentido. Eu lembro que Uhum. você postou algumas vezes tudo mais. O que esse reconhecimento impactou, representou para você pessoalmente? Eu ganhei esse prêmio no segundo ano, em 2022. Não, na verdade, acho que. Não, foi referente ao segundo ano, mas aí eu ganho o prêmio em 2022. Foi o prêmio de personalidade do ano da América Olha que Latina. legal. E esse prêmio é o maior prêmio que você pode ganhar na empresa. É o prêmio que você realmente fez uma diferença absurda em alguma estratégia, em alguma coisa que levou a um crescimento muito grande da empresa. A gente tem esse prêmio a nível América Latina e a gente tem esse prêmio global, que é o Personalidade do Ano global da Kaspersky. E nesse ano eu ganhei esse prêmio e fui indicada ao global. Só que aí no global eu fiquei em terceiro lugar, até porque tem grandes executivos lá fora, né, com posições muito maiores. O Cláudio, inclusive, que é meu chefe, já ganhou Personalidade do Ano global, inclusive. Não lembro se foi 2015 ou 2016, mas ele ganhou esse prêmio. Foi o único brasileiro que ganhou. E aí eu ganhei o de Américas, porque na época eu mudei toda a estratégia, revisei toda a política de canais da Kaspersky e tropicalizei uma boa parte do programa de canais para os brasileiros, né? Então eu consegui mudar muita coisa no ecossistema do que a gente tinha antes, que era top-down em relação a veio de fora, é isso que a gente tem que seguir. Eu consegui mudar muita coisa, adaptei muita coisa para a parte do Brasil. Então, eu mudei a parte do programa de rebates, de Uhum. recompensação, para que a gente tivesse um percentual diferente no Brasil, porque a gente tinha uma contribuição maior. Porque, por exemplo, você pega regiões, apesar da Kaspersky trabalhar 100% através de canal,
você tem algumas regiões em que os account managers de enterprise fazem muito o negócio acontecer, mas sem a revenda. Então, ele meio que entrega isso até como um lead para a revenda e a revenda quase que não participa. No nosso caso, no Brasil, a gente tem uma interação muito grande da revenda. A revenda conhece muito bem o cliente. Então, ela participa muito daquele processo. Então, nada mais justo do que ela ter um programa de canais, um benefício maior, uma recompensa maior por isso. E foi quando eu aumentei todas as porcentagens do programa para o Brasil. E foi uma luta para conseguir isso, né? Porque imagina, eu tô tirando do bolso da empresa para dar para o bolso dos De revendedores. certa forma, é um investimento. Exato. E era isso que eu queria que eles entendessem, né? Essa parte desse investimento. Então, foi quando eu fiz isso. Eu revisei todo o programa de distribuição, e aí a gente abriu até distribuições novas na época de Kaspersky, em que para a gente fazia sentido não ter vários distribuidores, mas ter cada um talvez com algum tipo de estratégia diferente, porque eu acho que tem mercado para todo mundo. E na época existia muito essa coisa de ser um distribuidor contra o outro, e eu acho que de uma forma eu consegui linkar um pouco um ao outro para que eles se ajudem, ou para que eles ofereçam coisas diferentes, para que eles não compitam entre eles, já que a gente tem a competição no mercado. Então, a minha ideia era que cada um se especializasse aonde é bom para você atender determinados perfis de revendas, porque tem mercado para todo mundo. E isso foi muito legal, porque eu criei não só uma comunidade com os distribuidores, mas com as revendas, como você comentou, que você conhece outros donos de revendas de Kaspersky, que se tornam parceiros, né, para você. É muito melhor que você tenha parceria com esses caras que estão do nosso lado vendendo nosso produto, do que você ter mais um concorrente além do que você já encara É no um mercado. ecossistema saudável. É um Porque a ecossistema gente saudável. troca informação, a gente consegue crescer junto, Exato. sem atrapalhar um negócio do outro. A gente sabe muito bem o que cada um faz, como faz bem feito, as forças de cada um. A gente Exatamente. consegue explorar isso para um lado positivo nosso. Exato. Porque, não, fulano não é legal, vamos passar por cima. Não é saudável para ninguém. Não é. Então, um ecossistema de canal bem estruturado, acho que leva os parceiros a terem esse nível. E aí, uma outra coisa que também impactou para eu ganhar esse prêmio foi quando eu fiz o curso de Storytelling, que eu até ganhei um prêmio da Kaspersky, de Storytelling, do pessoal de fora, inclusive esse prêmio foi global, onde eu usava a estratégia de Storytelling para treinar as minhas revendas. Não sei se você lembra, mas eu dei um treinamento desse na outra empresa, né, na época. Então, assim, eu não era a PAN que levava o treinamento só de produto. Eu gostava de levar o algo a mais, de como vender, como impactar o cliente, como entregar aquilo como uma solução ou como deixar ele dormir mais tranquilo, né? Então, eu não vendia o antivírus, eu vendia a solução para E é ele. totalmente o que a gente faz até hoje, né? Não De certa é? forma. Ah, legal, É o que a boa. gente faz, porque vender uma SKU é uma coisa, o quanto ela impacta no negócio do cliente, ou melhor, o quanto impacta ele não ter aquela solução, é o Exato. ponto principal. Exato. É o nosso link aí de negócio, acho que para todos os fabricantes. É natural. Acho que a sua lado como diretora de canais no Brasil, ele foi rápido. 4 anos. 4 anos. Passou rápido. Então, Passou rápido. Não foi tão rápido. Passou rápido. Foi rápido para mim, que tô distante. Talvez. Mas você, em 2024, 2025, você 24. sobe mais uma vez para Américas. 1º de janeiro de 24, eu 1º de janeiro? 1º de janeiro. Eu assinei em final de 23 a offer, e em 1º de janeiro de 24 eu viro diretora de Canais Américas. E aí, outro desafio, né? Nossa. Outro mercado, completamente diferente, que não tem nada a ver com Portugal também. Então, assim, por mais que eu tinha tido aquela experiência lá atrás com outro país, a cultura é completamente diferente. São latinos versus europeus, então é completamente diferente. E é mais amplo, porque você pega o Canadá também. Eu pego desde o Canadá até a Argentina. Então, você fala de América Latina e América do Norte, né? E, olha, é muito doido, né? Mas tô falando aí de 35, 37 países, mais ou menos. E são culturas completamente distintas. Completamente. Primeiro que já começa pela língua, né? Eu falo português, lá é espanhol. Obviamente que por conta do trabalho eu também tenho que falar espanhol, também falo espanhol. Mas não é a minha língua nativa e isso faz muita diferença para eles. Como também faria para nós, se fosse um espanhol vindo atender, alguém latino vindo atender aqui o Brasil. Mas você vai aprendendo. O primeiro ano foi desafiador, sim, por outro motivo, inclusive, que eu acho que depois você vai abordar.
porque foi tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tive que passar por desafios e aprender culturas e entregar metas em um mesmo ano onde tudo aconteceu absurdamente ao mesmo tempo. Foi bem desafiador. Foi de novo ter que se provar. Foi de novo ouvir do tipo, mas ela não vai conseguir. Mas talvez ela não seja capaz. Ela é muito nova. Mas é mulher, não vai conseguir lidar com os mexicanos, não vai conseguir lidar com os colombianos, com os argentinos, que não vão respeitar uma mulher, uma brasileira. E isso foi caindo por terra cada ano que passa, graças a Deus. Estamos aí firme e forte, Poxa, evoluindo, né? né? Absurdamente. Mas foi um primeiro ano, assim, desafiador, em todos os aspectos. Você falou de outro tema e é justamente nele que eu quero entrar, porque, mais uma vez, toda a sua história que você está contando pra gente, resiliência te acompanha, desde criança. E os desafios, cumprir os desafios, fazer a leitura para dar solução, faz parte do seu dia a dia. E eu não me lembro se você... Olha só, a memória, como grava alguns momentos específicos de pessoas que são próximos da gente. Eu não lembro se você estava na Turquia... Era algum evento que existia, você fez um exame e Eu você estava em tem... Budapeste. Budapeste, Hungria. Uhum. Você estava na Hungria, você tinha feito um exame e você recebe o resultado do exame, não sei se indo para lá ou lá já eu para ter tava um lá. evento, para participar de um evento. E você descobre que você estava com câncer. Ou uma dúvida, né? Uma possibilidade. Como que é isso? Como foi isso? Como que é receber esse impacto fora de casa, distante, em outro país, com tudo acontecendo, porque você tinha acabado de ser promovida Exato. a cuidar de Américas. Qual que é o impacto emocional nisso tudo? Eu fui promovida, né? Eu comecei no cargo em 1º de janeiro de 24. Eu descubro que eu tô com um câncer em 14 de abril de 2024. Então, foi muito próximo. Foi nos primeiros 3 meses. E, na verdade, eu já estava passando por isso desde o período que eu tinha sido promovida em janeiro, que foi quando foi a primeira vez que eu fui ao médico. E descobri completamente sem querer, tá? Até acho que fica muito de recado pro pessoal que a questão de você ir no médico, entender e ver as coisas com antecedência é muito importante, porque isso salvou minha vida. Mas fui para uma consulta de rotina e a médica acabou identificando que tinha ali algum nódulo, alguma coisa, mas imagina, eu não tenho histórico na família. Não tem na família, Não tenho histórico na família. Eu tinha 34 anos. Na época, me exercitava, me alimentava até que ok. Então, assim, eu não tinha nem porquê de desconfiar de ter alguma coisa. Então, faço lá os exames que tinha que fazer. Fiz mamografia, fiz ressonância e tudo mais. E, para mim, tava tudo bem. E aí, saem os primeiros resultados. E aí, vem a médica, opa, vamos fazer uma biópsia? E apesar de sentir que já tinha alguma coisa estranha no discurso dela, eu ainda estava muito esperançosa, porque eu não tinha motivos para acreditar que eu ia estar doente. Tá tudo muito bom, né? Tudo muito bem. Exato. E aí eu falei, bom, não, vamos fazer a biópsia então, só que demora muito para sair o resultado da biópsia, né? E depois da biópsia tem um negócio que chama histoquímico, que é para descobrir qual é o tipo de câncer que você tem, e foi esses 2 resultados que chegaram quando eu estava na Hungria. Eles chegaram ao mesmo tempo. E aí eu fiz a biópsia, que foi super ruim, inclusive, foi uma experiência bem ruim. E 4, 5 dias depois, eu viajo para a Hungria. E aí eu ia apresentar pela primeira vez num evento global, na verdade. Eu ia ter a oportunidade, como eu tinha sido promovida, e eu tinha sido promovida também por algumas coisas que eu tinha feito de bom, porque antes disso até eu pulei uma parte. Eu fui diretora de canais por 3 anos e depois eu fui diretora de canais e SMB por mais 1 ano e meio. Então, eu já tinha assumido uma outra área, tinha feito o crescimento do SMB no Brasil. E aí, com isso, eu ia ter uma apresentação nesse evento global da Hungria, da Kaspersky, para falar sobre o que eu tinha feito de bom na área do SMB. E aí, fui para a Hungria feliz, plena, com a minha apresentação, meu PPT, tudo bonito, lindo, com os parceiros que eu tinha convidado de lá. Então, eu ia, inclusive, conhecer os parceiros que eu não conhecia dos outros países, porque eu estava responsável por Américas. Você só conhecia por e-mail e por telefone. Eu só conhecia os brasileiros, né?
Então, o pessoal de Américas ainda, eu conhecia pouca gente, porque eu só tinha 3 meses no cargo. Eu ia conhecer efetivamente nesse evento e ia apresentar. E aí, um dia antes do evento, eu cheguei 2 dias antes do evento, um dia antes do evento, eu nunca vou esquecer, porque eu tava dentro do Hard Rock, almoçando, sozinha. E aí eu tava almoçando e tudo mais, subiu um pop-up, porque o aplicativo do Einstein, ele sobe o pop-up de seu resultado está pronto do exame. Tá. E aí, quem é que não vai olhar, né? Lógico. E eu, Ainda mais desse exame. ainda mais esse exame. Apesar que, de novo, fui abrir toda. Imagina, não vai ter nada. Eu juro pra você que, assim, a hora que eu abri o celular e eu olhei o exame, e aí eu vi lá, né? Porque não aparece câncer, aparece carcinoma, maligno invasivo, enfim, que era o tipo do meu, né? Eu perdi o ar. Eu fiquei em choque, acho que uns 10 minutos. Eu não escorria uma lágrima. E eu fiquei em choque durante 10 minutos, porque assim, eu vi ali o meu mundo caindo. E ali eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E ali já tinha o grau da doença. Então, eu estava no grau 3, que já é perigoso, né? Do grau 4 para cima pode ser metástase. E eu olhei aquilo, e aí tinha o tipo, e tinha algumas classificações que eu nunca tinha ouvido falar. E, enfim, eu entrei em pânico, e a primeira pessoa que eu liguei foi a minha médica. E ela tava, tadinha, ela tinha acabado de entrar de férias. Ela tava em Portugal, inclusive. E eu mando uma mensagem pra ela, e aí eu falo pra ela o que tinha acontecido. E aí ela, não, eu vou te ligar, espera, eu vou te ligar. E aí ela me ligou, e ela, calma. Aí eu comecei a chorar com ela no telefone, ela, fica calma. Vai dar certo, a gente tem uma solução, a gente vai se tratar, você é nova, vai dar tudo certo. Eu vou ficar só uma semana fora. E assim que eu voltar, a gente vai fazer a consulta e a gente vai falar de todos os próximos passos. E aí eu desliguei essa ligação e eu não sabia o que fazer. E eu falei, o que que eu faço? Eu falo com quem primeiro? Eu falo com o meu chefe? Eu falo com a minha família? Como que eu vou contar pra minha família que eu tô doente? Como que eu vou contar pro meu chefe que eu tô doente? Como que eu vou contar para os meus funcionários? Eu tenho uma equipe que responde pra mim. Como que eu vou apresentar no evento? E dali, assim, de verdade, eu não conseguia levantar da cadeira. Acho que é a primeira vez que eu até falo assim, tão com detalhes de como foi essa experiência pra mim. E, e aí, no restaurante, eu mandei uma mensagem para as minhas irmãs, no grupo das irmãs, a gente tem um grupo, eu falei, eu preciso falar com vocês na câmera urgente. Saiu o resultado do meu exame. E na hora, de verdade, assim, 5 minutos, as duas me ligaram. Inclusive, uma delas estava em reunião, saiu da reunião, me ligaram. E ali eu dei a notícia para elas. E aí elas começaram a chorar comigo, enfim, foi. E eu não tinha nem o que falar para elas, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E a primeira coisa que você pensa é: será que eu vou sobreviver? Será que vai dar certo? Porque a gente vê tanta coisa, né? Apesar de já estar ali em 2024, onde, graças a Deus, tinha muito avanço da medicina, né? Poxa, eu vi muitas outras histórias não positivas. E eu não sabia nem o que responder para elas, porque eu não sabia o que era tratamento, que tipo de câncer que era, como era. Eu falei, olha, eu vou ter uma consulta com a médica na semana que vem, e aí eu vou entender o que que tá acontecendo. E aí a minha segunda chamada foi pro meu chefe. E aí eu ligo pro meu chefe, e aí falei, a única coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu vou te pedir 1000 desculpas, mas eu preciso ir embora pra casa. Eu não consigo ficar aqui. Preciso voltar pra minha casa, preciso ver minha família, e eu não tenho condições de dar conta de um evento com essa notícia. E meu chefe foi sensacional, assim, nesse sentido. Eu não tenho palavras para agradecer o Cláudio, porque de verdade, remarcar o meu voo, acho que custou quase 18 mil reais, porque teve que remarcar toda a minha volta, né? E ele autorizou na hora, a agência foi incrível, e de um dia para o outro eu tinha uma passagem marcada para poder voltar para o Brasil. Só que eu tive que ficar um dia lá com essa notícia. O evento ainda não tinha começado, porque, né, eu cheguei antes. E aí tinham algumas pessoas do meu time que já estavam lá também e que ficaram um pouco ali comigo alguns dias, mas a maior parte do tempo eu fiquei sozinha, porque eu não queria ficar com ninguém. E fiquei ali matutando essa ideia. E a volta de quase 15, 16 horas sem poder conversar com ninguém. Meu Deus. E eu chorava em muitos momentos, porque vinham muitas coisas na minha cabeça, né? E aí eu ficava pensando assim, falava,
Inclusive, nesse momento, foi um momento que eu fiquei muito chateada com Deus, né? Depois a gente fez as pazes, eu brinquei que foi um momento que eu tive ali de briga com ele, que eu falei, caramba, Deus, eu passei tanta coisa na vida, né? Foi tão Por quê? difícil chegar até Por aqui, quê? por que mais isso? Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? E eu acho que Deus vai ensinando a gente a aprender o porquê das coisas e que tem muita coisa que não tem nem nada a ver com ele, mas tem a ver com a nossa vida humana, né? Das É. coisas que acontecem aqui. Então, voltei para casa com muito medo do que fazer, de como fazer. É, fiquei 2 dias afastada do trabalho, porque eu não quis ficar mais depois. Eu precisei de 48 horas para me colocar no lugar, sabe? Para me centrar e entender o que eu ia fazer. E aí eu marquei a consulta com a médica, fui entender com ela como que funcionava e falei, eu não posso parar. Porque se eu parar, aí eu realmente vou me entregar. Então eu fiz uma promessa para mim mesma que eu não ia parar de trabalhar, que eu ia continuar trabalhando mesmo com o diagnóstico, mesmo sem entender o que ia acontecer. E aí eu voltei aí para o escritório normal, continuei trabalhando, fazendo as consultas. E aí a minha médica marcou a cirurgia para dali a um mês. Então no dia 15 de maio foi o dia que eu fiz a cirurgia. E continuei trabalhando, fiz um outro evento, inclusive apresentei nesse evento, só que aí era no Brasil, então foi mais tranquilo. E fiquei com todo aquele processo de organizar como ia ser, o que ia fazer e próximos passos, né? Porque a gente recebeu uma notícia dessa, a gente vê muito na casa do outro, né? Uhum. Ah, Muito. beleza, é muito triste, mas quando é dentro da nossa casa, é diferente. A Eu notícia é nunca tinha muito tido nenhum impactante. parente com câncer, nenhuma pessoa muito próxima com câncer de mim. Então eu nunca tinha passado por essa experiência e nem as minhas irmãs. Então para elas também foi um baque, assim, Uhum. né? E é muito doido porque você começa a pensar muita coisa. Então, pra você ter noção, eu comecei até a pensar no meu seguro de vida, se estava tudo certo, que não estava. Olha onde a Não, gente você chega, né? literalmente começa a pensar na morte, que é uma coisa que a Total, gente não pensa, a gente pensa na total. vida, né? Que eu tenho que Foi fazer a amanhã, primeira agenda e vez, tal. foi a primeira vez que eu pensei nisso. E se eu não estiver mais aqui? E não que eu tenha muita coisa para deixar, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus sobrinhos pequenos que para mim são como filhos, né? E aí eu falei, pô, então vamos lá, eu tenho que dar uma mexida aqui no que eu deixo para um, no que eu deixo para outro, o que eu faço, não sei o quê. E isso mexeu muito comigo como ser humano, porque foi a primeira vez que eu pensei na morte, de verdade, foi a primeira vez. E eu também nunca tinha passado por uma cirurgia, principalmente uma de Uhum. retirada de câncer, né? E aí, com a primeira consulta, na verdade, eu tive a opção de seguir um caminho ou outro. E aí segui pelo caminho de não fazer a retirada, a remoção total, porque não faria diferença em si no meu processo de diagnóstico ou de tratamento, e optei por fazer só a retirada do câncer nesse primeiro Uhum. momento. E aí vou para a cirurgia, e foi muito engraçado esse dia, porque nesse processo é um processo muito doido, né? E foi aí que eu decidi fazer disso, passar isso nas minhas redes sociais, né? E colocar para as mulheres o que eu passava durante esse Contar a processo, história, literalmente. contar a história. Então, nesse um mês que eu tive entre essa consulta com a médica de entender como ia ser meu tratamento, até a minha cirurgia efetivamente, eu tive que fazer uma bateria de exames. Porque você tem que entender se só tem o câncer ali, se você teve metástase, se foi para outro órgão, se estão nos seus ossos. Então, assim, eu fiz muitos exames, fora os exames pré-operatórios que você tem que fazer, para identificar onde está o câncer, como tá, e aí você tem que fazer mais umas outras biópsias, enfim, são várias coisas. Então, eu passava muitos dias no hospital. E eu fazia story, fazia muita coisa disso, e eu estava sempre com o meu computador trabalhando. Eu não deixei de trabalhar um dia nesse processo desse um mês. Eu estava sempre com o meu computador lá trabalhando, sozinha no hospital, com as minhas coisas, fazendo as minhas calls e entregando tudo que eu precisava entregar. E aí faço a cirurgia, e aí no dia da cirurgia foi engraçado, porque eu tava triste, porque ia ser o meu primeiro evento, que era o meu evento de Américas, que era o evento de parceiros de Américas. Ia ser o meu primeiro evento como hostess do evento de Uhum. Américas. E eu não ia poder estar lá, porque eu ia estar operada. Porque o evento foi 20 e pouco de maio, já tinha feito a cirurgia. Então eu tava muito chateada no dia que eu ia operar, porque eu tava perdendo a oportunidade de estar no meu primeiro evento importante. E aí a minha família, parecia a família Buscapé, eu brinco, né? Porque
eu tava nessa área do pré-operatório que só fica um acompanhante ali, né, com a pessoa. A minha família inteira foi. Então foi a minha tia, a minha outra tia de Mariporã veio, as minhas primas vieram, meu primo veio, as minhas irmãs, Quase uma torcida ali. quase uma torcida. E era o pré-operatório, que era pra estar todo mundo triste, né? As pessoas estavam nervosas, elas estavam rindo, brincando comigo pra tentar me tirar daquilo, Passar né? aquela energia Passar a positiva. energia Legal. e isso me ajudou muito, Importância, né? muito. Tipo, isso, gente. Essa é uma parte que me emociona muito, porque até na hora que eu fui entrar, né, com a maca, que aí você entra para o centro pré-operatório, eles me seguiram até lá, eles pediram para a médica. E aí a minha irmã falou: olha, você não tá sozinha, a gente vai estar aqui quando você sair, e você vai sair dessa. E aí todo mundo começou a chorar e elas foram comigo até o elevador. Juro pra você, tinha umas 10 pessoas da minha família. E foram comigo até o elevador. E aí a minha médica falava muito: nossa, eu nunca tinha visto isso. Essa força tão grande, essa união que você tem com as suas irmãs e tudo mais, isso é muito bacana, tal. E aí foi muito legal, porque eu acabei entrando, acho que um pouco mais tranquila, né? Isso é uma coisa marcante que eu tenho comigo, né? E aí, enfim, a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo. Duraram 6 horas, conseguiu fazer a retirada total do câncer. Ficaram só os resquícios, que aí eu tive que passar pela radioterapia, né? Foram 25 sessões de radioterapia. E eu fiquei 25 dias afastada por conta da cirurgia, porque aí eu não podia levantar braços nem nada, É não o podia. processo natural É, pós-operatório, né? isso. Aí, nesses 25 dias, eu fiquei. Eu também não quis ficar afastada os 25 dias. Então, eu fiquei os primeiros 15, que eu realmente não podia levantar os braços. E aí, os outros 10 eu fiquei home office. Ficou igual um Então, eu ficava dinossauro. igual um dinossaurinho, mas ali. Porque o trabalho me ajudava. O Ocupa a trabalho me cabeça, distraía, né? exato. E fazia eu me Exercita o sentir cérebro. útil. Porque eu tava ali em um momento em que, durante um mês, eu nem podia lavar meu próprio cabelo. E o risco de você definhar é muito grande numa Muito situação dessa, grande, porque muito. mexe muito com o mental da gente, né? Não só com o mental, né, mas e principalmente para mulher e as mulheres até, né, se tiver alguma mulher assistindo, mexe muito com a nossa autoestima, Uhum. porque foi uma região, né, que mexe muito com essa Sim. autoestima. E então você fica com uma cicatriz, né, você passa por um processo, não é mais igual. Então isso mexeu muito com a minha autoestima, eu já não me sentia mais como eu me sentia antes. E aí, nesse meio do processo, eu tô ali em casa, né, triste, porque, poxa, fiz a cirurgia, tô aqui inútil, não posso nem lavar meu próprio cabelo, né? Porque você não pode levantar o braço, não podia sair de casa. Aí recebo um vídeo do meu chefe e começo a receber um monte de WhatsApp de um monte de gente. E aí a minha chefe global, que é a Ina, que hoje é a vice-presidente da empresa globalmente, que é a chefe do meu chefe hoje, e o meu chefe, subiram no palco e fizeram uma homenagem para mim com os parceiros, Olha que legal. aonde ela fala da minha força, da minha resiliência e ela pede uma salva de palmas para todo mundo. E aí 200 parceiros, né, 200 pessoas começam a aplaudir para mim e mandam forças e tudo mais. E aí isso para mim foi um gás do tipo, agora eu realmente não vou me entregar, eu sou muito mais do que isso aqui. E aí com isso começo a minha sessão de radioterapia. E aí fiz 25 sessões de radioterapia que você tem que fazer todos os dias, de segunda a sexta, no mesmo horário, você não pode mudar o horário. E a radioterapia é um processo muito complicado, porque não é como uma químio, não tem nem comparação. Mas você sofre queimadura efetivamente, né? Então, eu sofri queimadura de terceiro grau. Você fica com a região ali super sensível. Você fica com um problema para engolir, porque você passa por uma parte de queimação local, onde você fica com problemas para deglutir, sabe? Então, foi um processo bem. O cansaço e tudo mais foi um processo bem, bem punk. Mas tava eu lá, eu ia pro escritório. A gente já estava Você ia numa fase trabalhar? de não ir todos os dias, né? A gente estava na Sim. fase de 2, 3 vezes por semana pro escritório. Eu ia pro escritório, saía de lá, a minha sessão era sempre às 3 da tarde, porque aí de lá eu ia para casa. Então eu ia pro escritório, saía do escritório às 2 da tarde, ia lá pra radioterapia, fazia a sessão, voltava para casa e aí descansava. E aí foram 25 dias assim, de segunda a sexta, para fazer a radioterapia. E aí depois eu entro no processo de hormonioterapia, que é o que eu faço até hoje, né? Que são os bastidores que eu brinco que ninguém sabe, né? O processo de reemissão de um câncer de mama, no meu caso, que é receptor hormonal, ele dura anos.
Então, eu ainda faço um tratamento que Olha, não impacta sabia. muito, em parte de cansaço, em parte que a gente estava conversando sobre ter filhos e tudo mais, né? Até os meus 40 anos eu vou enfrentar aí a hormonioterapia. É como se você reorganizasse a parte hormonal do seu corpo ou preparasse ele para não ter. Não, na verdade, a hormonioterapia é tirar 100% o hormônio do meu corpo. Então, eu não Ah, tá, tenho entendi. hormônios no meu corpo. O que faz com que eu me sinta muito cansaça, eu sinto muito cansaço, eu sinto muita fadiga, eu não posso ter filhos nesse período, né? Enfim, Então, tem qualquer situação de estresse que você tenha, você vai ser sugada ao ao máximo por conta máximo, da. total. É. No começo, quando você começa a tomar esse medicamento, inclusive, o primeiro mês é muito difícil porque você não tem forças para sair da cama, de cansaço mesmo. É físico, não é nem mental, sabe? É físico. Você não tem forças, então Disposição zero. disposição zero para fazer qualquer coisa, para nada, porque é uma adaptação também, né? Depois seu corpo se acostuma e isso vai ficando um pouco menos difícil. Mas aí você tem que entrar com um processo com uma endocrinologista, então você faz um tratamento de vitaminas, enfim, para que isso não caia numa anemia, como eu tive nesse processo também, né? Ô, Lu, se você tivesse. Se hoje você fosse passar para mandar uma mensagem para Luciana lá em Budapeste, recém recebida a notícia, qual mensagem você daria para ela? Nossa, que difícil. É, Eu acho que, na verdade, hoje, atualmente, muita coisa mudou na minha vida, né? Não só a parte de trabalho, como a parte pessoal também. Então, eu acho que eu falaria: você não tem ideia das coisas incríveis que tem para acontecer na sua vida ainda. Segue firme. Segue firme, porque o que vai vir, assim, vai. Você está se preparando para vir algo muito melhor. Porque hoje eu me sinto muito realizada e consolidada nas duas áreas, coisa que para mim sempre foi muito difícil. Eu sempre Legal. brinquei, eu sempre brinquei que o meu maior relacionamento na vida era meu trabalho, porque eu tenho 13 anos de empresa, né? E eu sempre falava, poxa, eu queria ter esse mesmo sucesso na minha vida pessoal, né? É o que a gente Uhum. sonha. Eu sempre quis ter um parceiro, né, que estivesse ali comigo 100%, que fosse meu parceiro mesmo, né? Não só um marido, um namorado, enfim. E isso aconteceu para mim, né, agora, né? Quase um ano aí, que foi quando eu conheci o Gabriel e realmente mudou a minha vida e o quanto isso impacta, inclusive, na minha vida profissional. E não que antes, né, eu não fazia o meu trabalho da forma correta, mas o quão agora eu posso fazer melhor ainda. Uhum. Porque quando você tem um apoio assim em casa, quando você tem alguém que entende a sua rotina de trabalho, de viagens, o seu cargo, sabe? Isso muda a sua vida absurdamente. Sim. É Absurdamente. um suporte, É né? um É um apoio suporte. que te dá conforto também, porque você vive num ambiente de pressão. E Chegar em casa e principalmente para ter esse mulher. alento é diferente. Exato. E assim, eu sou super, imagina, eu sou mulher, super defendo as mulheres, mas eu não sou feminista, sabe? Uhum, Daquele uhum, nível. Eu não sou, porque eu acho que homem e mulher são diferentes. Então, quando eu chego em casa, eu não quero ser a líder que eu sou fora de casa. uhum. Quando eu chego em casa, eu quero ser a Luciana, eu quero ser a esposa de alguém, eu quero ser cuidada, eu quero ter segurança, sabe? E isso sempre conflitou muito na minha vida, porque eu sempre tive que ser muito por mim. Uhum. Eu sempre tive que ser líder em casa também, eu sempre tive que me cuidar muito em casa. Então, tirar esse peso de mim para que eu possa ser só uma mulher em casa, não só uma mulher, né, mas ser a mulher efetivamente em casa e não a líder, não a Luciana da Kaspersky, isso faz com que a minha Luciana da Kaspersky seja incrível também, sabe? Isso acho que é o melhor apoio que a gente pode ter. De certa forma, são complementares, né, Lu? Totalmente, E totalmente. isso, Porque a ser gente é ser complementar não humano, quer dizer né? quem é mais ou quem é menos. Nem um Mas pouco. um precisa do outro para viver. Essa é a realidade. Exato, exatamente. Essa é a realidade total. E eu acho que quando o homem e a mulher eles entendem o papel de cada um e que isso não torna ninguém menor um do que o outro, eu acho que tá aí a receita do sucesso. Uhum. Não importa o cargo, não importa onde você trabalha, não importa o que você tenha financeiramente, não importa nada disso. Importa o quão você fica feliz pelo sucesso do outro. Uhum. Eu acho que esse tipo de parceria é o melhor que a gente pode ter. E quando você Te baseia leva, tudo em Deus, te leva. né? Exato. Exato. Porque sozinho a gente chega, mas a gente não chega tão longe, É sabe? verdade. Você falou em Deus, e é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, e eu tenho.
Eu, particularmente, tenho entrado muito mais nesse tema. Eu nunca acreditei em fé e trabalho junto, tá? Eu Tá. achava que igreja é igreja, Coisas separadas. trabalho é trabalho e beleza. Mas eu mudei minha opinião. Eu passei a conviver com pessoas que tratam isso de uma maneira e eu vi que a gente pode abençoar pessoas através do nosso trabalho, usando a fé. Uhum. Que nada mais é ser você mesmo trazendo temas, porque você impacta a vida das pessoas, Uhum. né? Não é só sobre vender software, não é. E ouvindo sua história, fora a palavra resiliência, eu acho que a fé sempre esteve presente, mas talvez você não saberia que era fé naquele momento, ou você sabia ou não sabia a intensidade. E hoje, olhando para trás, qual que é o papel da fé na sua vida? Eu desde pequenininha sempre acreditei muito em Deus, isso sempre foi muito claro para mim, Deus, Jesus, mas eu tinha uma outra doutrina, né, de viver. Então eu era muito mais conectada com a espiritualidade em si, não com uma Uhum, religião. Mas então eu sempre conversei com Deus, então eu sempre. Eu não só pedia, mas eu também agradecia. Eu sempre soube essa questão de ter a gratidão e tudo mais, e eu entendo que sem ele eu não estaria onde eu tô hoje. Isso pra mim é muito claro. Mas ficou mais claro ainda quando eu fiquei doente, porque sem ter a fé que eu tinha, sem ter Deus, eu teria me entregado, sim, total. Talvez para uma depressão, talvez para algo ali que seria muito difícil sair, ou até para, enfim, perder uma posição de um cargo e tudo mais, porque eu não teria tido forças o suficiente para enfrentar. Por todos esses questionamentos que vinham para mim na minha cabeça toda hora de, poxa, mas eu tô passando isso agora de novo, mas tá acontecendo isso de novo, né? E aí vem todo um entendimento de, opa, peraí, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Você tá doente por outro motivo. Isso daqui são outras coisas, isso daqui aconteceu por causa disso, disso e disso. Na verdade, Deus ainda tá te ajudando porque capacitou pessoas a uhum, serem uhum, médicas e profissionais para te ajudar a se curar disso. E aí isso ficou muito mais claro para mim. E claro que depois que eu e o Gabriel nós ficamos juntos, isso se intensificou mais ainda. Porque por ele ser cristão desde pequenininho, ele tem uma doutrina e uma forma de viver muito linda que me atraiu muito. E que me levou muito para isso também. E foi aí que eu realmente olhei e falei: opa, pera, eu tô no lugar certo, sabe? Eu acho que na verdade era isso. A minha vida inteira só que acho que o momento certo de eu encontrar isso agora foi nesse momento. E o Gabriel aparecer na minha vida mostrou o quanto também Deus tem esse impacto, sabe? Porque eu acho que ele foi uma forma de recompensa pra mim, do tipo, ó, você passou tudo isso, mas tem uma pessoa bacana aqui te esperando. Calma, calma, vai dar tudo uhum, certo. uhum. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, pra nós, até da nossa família, né? Tem uma passagem na Bíblia, uf, eu não vou lembrar agora, acho que é Tessalonicenses, que fala em tudo dai graças. Quando você falou assim, por que comigo, né? Uma reflexão do momento, Uhum, a gente tem que agradecer a porta fechada. E principalmente porque a gente não entende quando a gente está vivendo o processo. uhum. Não é muito mais fácil olhar para trás agora? Não Totalmente, é? Mas no totalmente. primeiro dia não foi muito difícil? Muito. E quando você encaixa as peças na sua cabeça, você vê que você subiu o nível, que você amadureceu como pessoa, amadureceu espiritualmente, amadureceu para com os outros, né? Total. E talvez precisou passar desse caminho para chegar onde você está agora, que é o que você acabou de falar. Então a gente tem que ser mais grato e também olhar, entender que não é só felicidade, né? Não é só alegria. Ah, não, muito obrigado pelo que eu ganhei hoje. Não, obrigado pela dificuldade que eu aprendi com ela para mim estar aqui hoje. Eu mudei a minha forma de viver, de lidar com as pessoas. Eu mudei a forma até de como eu considero as pessoas. Então, eu tinha consideração por algumas pessoas erradas, né? Eu dava valor a algumas coisas que eu não deveria dar tanto valor. Então, eu comecei a ver tudo isso de uma forma diferente, né? Por exemplo, a Luciana lá atrás, de 10 anos atrás, sempre foi doida por viajar, por, né, por ter um carro melhor, por ter aquilo que a gente sempre quer Uhum. conquistar, claro, financeiramente. Hoje, a Luciana, que já viajou por vários países, que graças a Deus tem uma condição boa, né, para poder tirar suas férias, passear e fazer tudo isso, é a Luciana que, na verdade, dá mais valor não a uma viagem, mas
Os dias que eu mais dou valor é o dia que tá eu e o Gabriel em casa com os nossos bichinhos, assistindo um bom filme, comendo a nossa Um comida, momento, né? sabe? O momento, Um exato. momento. Ou é quando eu tô no aniversário de 15 anos que a gente fez da minha sobrinha, que a gente Que fez uma legal. surpresa pra ela, né? Que a gente levou ela pra andar de limusine com as amiguinhas dela. Então, assim, o meu prazer e a minha importância estão nessas coisas, não estão nas coisas grandiosas monetárias, sabe? Mas estão nas relações que eu construí, sabe? E foi preciso para ressignificar. Foi, Então, muito. é um ponto importantíssimo. E compartilhar isso, eu quero te dar parabéns, porque não é qualquer um consegue compartilhar uma dor, uma dificuldade, ou expor isso, É, né? As pessoas têm dificuldade de fazer isso porque é muito pessoal. Só que é uma mensagem que tem que ser passada para frente, outras pessoas precisam ouvir sobre, até para ter força, né? é. Olha o impacto do vídeo que você citou. E dá medo, porque assim, quando a primeira vez que eu realmente fui falar sobre isso, né, o que eu participei ali de um evento, de uma palestra, de podcast e tudo mais, falando sobre isso, como eu me senti era tipo uma raposinha assim, ferida, sabe? Você tá abrindo ali para todo mundo ver, né? Então é essa. Uhum. Hoje eu entendo que, na verdade, não. Hoje eu me vejo como a raposinha curada e, na verdade, falando para as outras pessoas que passaram ou se vão passar por isso, que tem como passar por isso, sabe? É, o que importa de verdade, óbvio que quando você tem condição financeira, as coisas facilitam muito mais, né? Principalmente convênio médico, essas coisas facilitam muito passar por tudo isso de uma forma melhor. Mas o apoio das pessoas é o mais importante. E foi um divisor de água de pessoas para mim nesse momento. Que eu até comentei com você, eu recebi mais de 60 flores, né? Incrível. Quando eu fiquei internada, dos parceiros, né? Dos distribuidores, das pessoas que me consideravam. E isso para mim foi sensacional, porque eu não sabia desse impacto que eu tinha nas pessoas. Isso me deu uma gratidão absurda. Mas eu também aprendi as pessoas que não estavam do meu lado, que só estavam do meu lado quando eu estava viajando, ou quando eu estava bem, quando eu tinha dinheiro para bancar alguma coisa, né? Então, foi um divisor de águas na minha vida para dar valor para aquilo que realmente faz sentido. Sensacional, sensacional. Olha, acho que eu teria assunto para falar com você por uns 2 dias. Mas já pensando assim, pensando no encerramento, eu tenho algo assim, eu vou criar uma normalmente eu perguntei da palavra, uma palavra, mas eu queria falar com você de legado, né. Você Por toda a sua história, você já tem um desenho profissional para os próximos anos, você já pensa ou sonha algo. Qual que é o legado que você quer deixar hoje para quem vem amanhã? O seu, seja cargo, profissionalmente, qual que é o legado que a Luciana Lovato hoje tem intenção de deixar para quem vem amanhã? Eu acho que o maior legado que eu posso falar é que sem a Luciana Lovato não existiria a Luciana Lovato da Kaspersky. É, isso me faz ser a Luciana Lovato da Kaspersky. É muito fácil você ser um profissional, você ser uma pessoa, tá ali como diretor e tudo mais. Mas pode ser que eu não seja isso sempre, né? Se Uhum, Deus quiser, vai dar tudo sim, certo. Eu vou ser sempre alguém que esteja num cargo bacana, mas pode ser que não. Mas o fato de eu ser a Luciana Lovato da Kaspersky é porque eu sou a Luciana Lovato, que é um ser humano, que é uma pessoa que ama animais, que é uma pessoa que tem consideração pelas pessoas, que preza a humildade acima de tudo, que não olha só para dinheiro. Isso, para mim, acho que é o maior legado que eu gostaria de deixar. Eu não queria ser vista só como a Luciana Lovato da Kaspersky. sensacional, sensacional. Eu te conheço há 13 anos. Uhum. Onde você quer estar daqui a 13 anos? Daqui a 13 Onde, anos. como, com quem, como você espera estar, como você se enxerga daqui a 13 anos? Nossa, daqui a 13 anos é bastante tempo. Mas, bom, o meu sonho é, em algum momento, assumir alguma presidência, né? Se for da Kaspersky, sensacional. Se não for de uma Uhum. outra empresa, mas eu gostaria de assumir a presidência de alguma empresa. Em si, é meu sonho. Amo ser líder, amo liderar as pessoas e vê-las crescendo comigo. Com certeza, estar casada com o Gabriel, obviamente. Se vamos ter filhos ou não, vai depender de Deus, né? Mas com os nossos bichinhos, eu queria muito ter dinheiro para estar com uma ONG ou um espaço para ter um monte de bichinho ali ajudando.
E mais ou menos é isso, sabe? Eu acho que eu hoje dou graças a Deus e me sinto muito realizada por tudo que eu tenho. Mas eu sou um ser humano que não gosta de ficar parada. Então eu sempre quero Você vai inventar alguma alguma coisinha. coisa. Eu vou inventar alguma coisa. Com certeza eu vou inventar alguma coisa. Lu, de coração, não só em nome da Avante, em nome da minha família, das pessoas que trabalham com a gente, quero te agradecer muito, tá? Muito, muito pela presença aqui, porque pra gente é um projeto novo, são ideias novas. Poder compartilhar estratégias, ideias é uma coisa, mas estar aqui é outra. Então, Uhum. eu sei que a sua agenda é mega apertada. Vir pra Maringá, que é perto, apesar que São Paulo, 1 hora de voo é perto, né? Pertinho, pertinho. Mas é muito importante pra gente. É um marco também. E eu queria repetir o que eu te disse no início. O seu trabalho impacta a vida de muita gente. De um estádio, Obrigada. ou até mais de um estádio, né? E a gente precisa falar isso pra vocês. Porque a relação profissional, ela é muito boa, Uhum. legal. Eu consigo vender, se me ajuda, todo mundo é feliz, legal. Mas não é só sobre isso, é muito além, né? Uhum. Então, eu entendi como um propósito de vida que a gente pode transformar a vida das pessoas. E você transforma a vida das pessoas através do seu trabalho, ensinando, compartilhando, trazendo experiência e fazendo o que você faz de melhor, que é cuidar de pessoas. Então, obrigado de novo. Vou te convidar para o futuro para um novo episódio, porque acho que tem assunto pra caramba que daria pra gente falar, mas eu precisava te dar essa mensagem que é algo assim do coração, como um parceiro, como um ser humano, como um pai, como um gestor de várias pessoas. Seu trabalho impacta nas nossas vidas. Nossa, eu que super agradeço, porque ouvir isso mostra que eu tô no caminho certo, sabe? Às vezes a gente fica com essa de, ai, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que eu não tô? Mas ouvir isso é muito gratificante. E eu tenho duas pessoas que na minha vida que responderam pra mim, já que viraram líderes, né? E que eu tenho muito orgulho, que um deles, inclusive, tá no concorrente, que é o Tiaguinho, não sei se você lembra do Uhum, Thiago. lembro, Pimentel. Thiago Pimentel, e o Bruno Jordão, né, que Sim, virou nosso head de canais Brasil, esses são as minhas maiores conquistas, né? O próprio Roger Carvalho também não está sim. numa posição de liderança ainda, mas cresceu também na carreira e eu tenho um orgulho imenso dele e é sobre isso, sabe? Esses são também, esse é o meu maior legado, as pessoas, né? Acho que esse é o meu maior legado, são as pessoas que estão crescendo por aí e ver vocês crescendo como empresa, sabe? Para mim isso não tem dinheiro que pague. Então você me falar isso, na verdade quem tem que agradecer sou eu, de ter a oportunidade de estar ouvindo isso e de poder acompanhar a história E de vocês. gravado E agora, hein? gravado, e gravado. Então eu que agradeço muito, tenho um carinho imenso pelo time da Avante, por vocês, por você, Renan, como pessoa, como profissional, e eu só tenho a agradecer, de verdade. A gente que agradece. Obrigado mais uma vez pelo episódio. E você que assistiu até aqui, aguarde o próximo. Obrigado, até mais.